E aí pessoal, mais um exemplinho, soluções do tipo produto para EDPs. Agora a gente vai abordar essa EDP aqui e vamos trabalhar em cima dela, buscar soluções do tipo produto. Só vou trocar a caneta, passar para azul mesmo, porque eu já fiz as contas, estão em vermelho e vamos lá, vamos explicar. Bom, então a ideia é buscar soluções do tipo produto para essa EDO. Então a gente está interessado em soluções desta forma, em que eu tenho aqui a minha suposta solução particular para EDP, formada por um x vezes um y. O x depende só de x, y depende só de y, sendo que x e y são variáveis independentes uma da outra. Variar x e variar y não tem influência um no outro e vice-versa. Ok. Então, com base nesse tipo de solução, se eu buscar esse tipo de solução para a nossa EDP, então primeiro é exigir, na verdade, que esse tipo de função satisfaça a EDP. Então, vamos fazer o quê? Primeiro a gente calcula as derivadas que são exigidas e substitui na equação. Bom, é fácil ver que, até com base nas nossas contas, nas nossas cunhas, no vídeo anterior, que se eu suponho o desse jeito, a derivada com relação a x de segunda ordem é simplesmente a segunda derivada usual da x vezes a y. De maneira análoga, a derivada de segunda ordem da u com relação a y é a mesma coisa que esse produto, da x vezes a y sendo derivada de maneira usual na segunda ordem, tá bom? Simplesmente pelo fato, a gente usa fortemente o fato de que x e y são variáveis independentes, tá bom? Então, o primeiro passo é calcular as derivadas, e uma vez que eu calculo as derivadas, a gente substitui na EDP essas derivadas que a gente calculou. Substitui e exige a igualdade, buscando determinar essas soluções produto, ou seja, caracterizar x e y, certo? Então, vamos lá, substituindo na EDP e exigindo a igualdade, a gente substitui na EDP as derivadas que a gente calculou, a gente exige a igualdade e depois a gente dá uma organizada nisso, ou seja, eu consigo, em torno da igualdade, separar o que é x e o que é y. Se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir chegar num passo desse, quer dizer que eu estou numa situação boa, estou entendendo que a minha EDP é separável, ou seja, admite soluções do tipo produto, ok? E com base nisso, utilizando o fato de que o lado esquerdo independe do lado direito, de maneira que eu posso variar x desse lado e esse lado vai permanecer estático, e equivalentemente analogamente eu posso variar y e esse lado vai permanecer estático. Eu entendo que esses quocientes, por causa dessa hipótese, eles vão ser constantes. Uma vez que esses quocientes vão ser constantes, a gente cai na análise daqueles três casos: caso positivo, caso negativo e caso igual a zero. Vamos começar então aqui com o caso positivo, ou seja, quando a gente tiver que os quocientes x ao quadrado, x duas linhas sobre x for igual a c, e o outro quociente y duas linhas y for igual a c. Então, o primeiro caso é o caso positivo, ou seja, quando c for igual a um lambda diferente de zero, né? Por isso que eu estou falando que ele é estritamente positivo. Então, rearranjando, substituindo c aqui e c aqui por lambda ao quadrado em ambos os casos, vamos começar a resolver aqui o lado esquerdo. Esse lado esquerdo vai dar um pouquinho mais de trabalho, então vamos lá tratar dele. Bom, a primeira equação a gente verifica que é uma EDO, organizando ela a gente chega nesse próximo formato. Esse formato aqui, se a gente for reconhecer um pouquinho da nossa análise, a gente vai ver que é uma EDO do tipo Cauchy-Euler, que é uma das últimas matérias que a gente estudou lá da parte daquelas resoluções de EDO que a gente fez, de EDOs lineares, de método de resolução. E com base nisso, a gente relembra que as Cauchy-Euler, EDOs do tipo Cauchy-Euler, a gente busca soluções com essa expressãozinha aqui, com uma potência da variável independente, que no caso é o x, tá bom? Então, uma vez que eu suponho soluções do tipo potência da variável independente, substitui na equação, a equação auxiliar da Cauchy-Euler vai ser essa daqui, onde A, B e C são esses coeficientes que acompanham as derivadas. No caso, B, nessa situação, vai ser 0, né? O A vai ser 1 e o C vai ser menos lambda ao quadrado. Fazendo as substituições devidas, a gente cai nessa aqui, que vai ser a nossa equação auxiliar
do problema, ou seja, associada àquela Cauchy-Euler que a gente está estudando. Bom, as raízes para essa equação, que é o que a gente está procurando, os m's que vão fazer x elevado a m solução da EDO de Cauchy-Euler vão ser dados pelas raízes dessa equação auxiliar. Por Bhaskara, a gente vai chegando nessa expressãozinha para as raízes, essas aqui, dadas em termos de m. Bom, uma primeira análise de aqui já diz para a gente o seguinte, que... Bom, isso aqui tá tranquilo, não é o caso que eu pensei não. Isso aqui vai sair mais direto. A primeira análise já diz pra gente que eu vou ter duas raízes reais distintas, porque aqui eu vou ter o delta positivo, tá vendo? Não existe como esse número aí dentro dar zero ou dar negativo, tá bom? 1 mais 4 lambda ao quadrado vai ser sempre um número estritamente maior que zero, o delta é positivo, então quer dizer que eu vou ter duas raízes reais distintas da equação auxiliar. Elas já são dadas, caracterizadas aqui em termos de M1 e M2, só vai variar esse sinalzinho aqui no meio, tá vendo? Isso já diz pra gente o seguinte, que a solução geral, neste caso, para essa EDO, vai ser essa combinação linear genérica dessas funçõezinhas potências da variável independente. Aproveitando ainda esse caso, a gente volta lá no y para resolver ele, né, o caso lambda quadrado, igualando aí, e organizando, a gente chega nessa equação auxiliar, nessa equação homogênea, de segunda ordem com coeficientes constantes, buscamos soluções do tipo exponencial para esse EDO, né? Fazemos isso através da equação auxiliar. Essa equação auxiliar vai ter as raízes complexas dadas por mais ou menos i, ou seja, o beta aí o beta da situação é zero, o beta das nossas formulazinhas do caso do complexo, desculpa, o beta é igual a 1, tá bom? Sendo o beta igual a 1, para que acompanha a unidade imaginária, acontece o que aqui vai aparecer o beta e aqui vai aparecer o beta, né? Acompanhando essas soluções aí do conjunto fundamental e, portanto, a solução geral, tá bom? Uma vez que eu tenho x e eu tenho y neste caso, eu posso, então, caracterizar a solução geral nessa situação, ou seja, neste caso, o caso aqui, o lambda, eu estou tratando do caso lambda quadrado, eu vou ter a solução do tipo produto da forma x vezes y, em que o x é este e o y é este, certo? Podemos prosseguir, então, para o próximo caso, o caso em que a gente tem o c negativo, ou seja, menos lambda ao quadrado. Então, fazendo a devida substituição, a gente chega no primeiro quociente, que ele é idêntico a esse menos lambda ao quadrado. Organizando, a gente vai chegar nessa EDO, que novamente é uma EDO do tipo Cauchy-Euler. É uma EDO do tipo Cauchy-Euler, a gente busca soluções do tipo potência da variável independente, com x correndo pelos positivos. Eram nossas suposições iniciais lá, quando a gente falou de Cauchy-Euler. A equação auxiliar, ela é dada por essa expressãozinha aqui, e uma vez identificados A, B e C, eu vou verificar facilmente quais são os A, B e C simplesmente olhando para a equação, eu já chego na equação auxiliar. A gente chegando na equação auxiliar, ou seja, a equação que vai dar os m's que vão fazer x elevado a m solução para a EDO de Cauchy-Euler, as raízes vão ser dadas por Bhaskara, e o cálculo Bhaskara diz pra gente que as raízes vão ser dadas em termos dessa expressãozinha aqui, tá bom? Nessa situação aqui a gente vai ter subcasos. No vídeo anterior, que é uma situação em que o apareceu nesses casos também. A gente tem esse valor do delta, isso aqui permite que o delta seja positivo, esse menos aqui permite que o delta seja positivo, negativo ou zero. E em cada um desses casos a gente vai ter que fazer a nossa subanálise, tá bom? No caso em que o delta é negativo, ou seja, o cara que está lá dentro da raiz, né? Quando ele for positivo, uma vez que ele é positivo, ele vai gerar para a gente duas raízes reais distintas, M1 e M2, caracterizadas desse jeitinho aqui. Então, para essa situação, para esse subcaso, eu vou conseguir construir uma primeira solução geral para EDO, que é dado por essa combinação linear genérica dessas potências variáveis, potências da variável independente. Eu só deixei M1 e M2 ali escrito para não reescrever toda essa expressão, mas o M1 quer dizer isso aqui e o M2 quer dizer isso aqui, tá bom? O M1 aqui e o M2 aqui são essas expressões que a gente já determinou antes. Então, essa é a primeira solução geral desse subcaso. Vamos lá. A solução geral desse subcaso. Vamos agora determinar neste subcaso aqui, o caso em que o cara que aparece dentro da raiz, que caracteriza as raízes da equação auxiliar, é negativo. Quando ele for negativo, o que vai acontecer? Uma manobrinha aqui uma manobra nessa expressão aqui, quando esse número for negativo, vai gerar para a gente o alfa e o beta
do caso complexo dos Cauchy-Euler, da equação de Cauchy-Euler. Então, uma vez que eu tenho o delta negativo, eu consigo reescrever essa raiz como sendo um número complexo. Vai ser, na verdade, vão ser dois números complexos conjugados. Essa é a parte real do número complexo, que eu estou chamando de alfa. Essa é a parte imaginária do número complexo, que eu estou chamando de beta. E a formulazinha é dada em termos deles, né? Fica justamente assim, x elevado a alfa, que multiplica constante genérica cosseno beta ln de x, constante genérica, seno beta ln de x. E essa aqui é a solução geral para esse caso do delta negativo. Ainda a gente tem a última situação em que o delta for igual a zero, ou seja, 1 menos 4 lambda for igual a zero. Isso diz pra gente que acontece quando o lambda for mais ou menos lambda. Eu coloquei só mais lambda ali. Então, nessa situação, quando for mais lambda... Tá certo. Eu tava achando que ia dar errado. Mas é mais ou menos lambda. Então, quando for mais lambda, isso dá zero. Quando for menos lambda, isso dá zero. Observe que só coloquei uma resposta aqui. Tem uma outra. Tá faltando. Eu já vou complementar ela em azul mesmo. Ó. Então, o x3 vai dar isso. Eu acabei de descobrir. x4 vai dar vamos colocar C5 mesmo. Vai. C5x na menos meio. Vou botar C5 tio, porque eu já usei outras constantes ali na frente. Mais C6 tio x na menos meio ln de x para x positivo, tá? Esse aqui é x4. Porque eu só... Aqui era lambda meio ou mais ou menos meio. E eu só tinha considerado x meio, mas o x na menos meio também é solução para esse caso igual a zero. Então tem mais uma solução ali faltando, que estava faltando nas minhas indicações. Não terminou. Portanto, não, né? Agora a gente volta aqui para o caso que a gente está analisando, que é o caso menos lambda ao quadrado, e faz o y. Para o y, ou seja, a gente troca c por menos lambda ao quadrado, a gente organiza, cai nessa equação, que é uma EDO linear homogênea com coeficientes constantes de segunda ordem. Buscamos agora soluções do tipo exponenciais. Não confunda, aqui não é uma Cauchy-Euler para eu buscar soluções do tipo potência da variável independente. Essa aqui vai ser a equação auxiliar para essa EDO. Então, as raízes vão ser dadas por mais ou menos lambda. E a solução geral para a EDO, portanto, vai ser dada desse jeito aqui, tá? Lembre-se que eu posso escrever toda vez que eu tenho mais ou menos lambda, mais ou menos o mesmo número em termos de exponenciais, reescrever em termos de cosseno e seno hiperbólico, tanto faz o que você preferir. A y aqui vai ser a mesma para a gente, que é a solução geral para essa EDO. E uma vez que eu fiz isso, eu tenho a solução geral da EDO, tenho o y que eu estava procurando, tenho os x's que eu estava procurando, né? Então aqui eu só vou adicionar agora esse número 4. Então esse 4 que corresponde a essa última aqui que estava sobrando, que faltou, tá bom? Então as soluções do tipo produto para o caso menos lambda ao quadrado, né? O caso em que C é menos lambda ao quadrado, ou seja, que C é negativo, são dadas por essa forma. X'Izinho vezes Y'Zão, onde o X'I pode ser esse X1, pode ser esse X2, pode ser esse X3 ou pode ser esse X4. E o Y'Zão é esse cara aqui, ou esse, tanto faz, tá bom? Mas representa o mesmo, tá? Certo? Então, essas são soluções de produto para esse caso. E agora a gente pode ir para o último, que é o caso em que o C é zero, né? C ou lambda é zero, tanto faz aí pra gente. Nesse caso, o que vai acontecer? O quociente, para ser nulo, quer dizer que o numerador é nulo. Esse numerador nulo diz para a gente, então, que a gente está buscando as funções cuja segunda derivada vão ser zero, e essas são as funções afim. Tá bom? De maneira análoga, a gente segue o mesmo pensamento para esse quociente aqui. Tá bom? A gente vai chegar de novo nas funções afim, e as soluções de produto que a gente busca vão ser todas as funções da forma x e y, dadas por esses caras aqui deste caso. Nesse caso, C igual a zero. Beleza? Mais um exemplo feito aí de EDPs do tipo produto. EDPs que admitem solução do tipo produto. Valeu, galera.